Olá, graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Continuamos aí online e você já deve ter percebido, né, que para resolver o problema aí da solidão de uma aula online, eu coloquei aí uma plateia virtual. Então, para dinamizar aí um pouco, sinta-se como se você estivesse numa grande sala de aula com muitos espectadores. Isso já pode ir alimentando aí um sonho, né? Para que a gente possa crescer a tal ponto que um dia uma aula de escola bíblica seja nesses moldes aí. Hoje nós vamos falar sobre interação entre liderança e os ministérios e trazer aí alguns fundamentos bíblicos. A questão da liderança e dos ministérios tem sido exaustivamente trabalhada em todos os âmbitos da igreja, livros têm sido publicados, muitas palestras, muitos encontros, seminários, de maneira que de uns anos para cá este tema tem sido debatido com muita intensidade, mas sempre é necessário voltar a esse tema e quando nós voltamos, e principalmente com a Bíblia aberta, nós vamos perceber que é um assunto vasto, que merece toda a nossa atenção. A igreja precisa estar voltada, debruçar-se sobre esse tema, para que ela possa estar sempre trabalhando, produzindo nessa interação, nessa dinâmica da liderança, dos ministérios, com vistas, é óbvio, ao crescimento da igreja, não somente quantitativo, mas principalmente qualitativo. Então vamos lá? O texto áureo, Efésios capítulo 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Um texto clássico aí, mostrando para nós que existem vários atores neste ambiente eclesiástico, mostrando também que é o próprio Espírito que separa essas pessoas. O texto usa o termo designou, e aí ele coloca vários tipos de lideranças que podem e devem ser encontrados na igreja, mas quando nós pegamos o texto todo, na continuação disso que está sendo dito, ele vai falar que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, sempre o foco do trabalho do Espírito Santo com relação à liderança na igreja é para que a própria igreja seja então estabelecida, confirmada, afirmada e que possa viver aí saudável para poder exercer o papel a ela confiado pelo Pai. Os textos bíblicos inspirativos, Efésios capítulo 4, de 1 a 6, Atos capítulo 20, 24 e Filipenses 4, 2 e 3. Eu quero ler esses textos com vocês ou para vocês, porque eles são muito importantes. Vamos começar pela ordem aí, Atos 20, 24, e ele vai dizer o seguinte: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo aí apontando que, na verdade, a sua preocupação primeira era testemunhar do evangelho da graça de Deus, cumprir e completar a carreira para a qual ele foi designado. Depois nós temos Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
E ainda Filipenses capítulo 4, versos 2 e 3, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está dando aí uma pequena exortação para duas lideranças da igreja, chamando aí a responsabilidade para que elas possam pensar em concordância, tendo como objetivo um bem comum. Depois ele cita outras pessoas que ele chama de colaboradores, para que eles possam também, nesse engajamento da liderança, fazer com que a igreja cresça e possa sempre estar em direção ao alvo, aquele que o Senhor mesmo estabeleceu para ela. Então, na introdução, nós temos uma frase-chave que diz o seguinte, que a igreja é um organismo vivo, sensível e totalmente dependente da ação de seu Senhor para que possa exercer o seu mandato. Interessante essas palavras que caracterizam a igreja. Primeiro, organismo vivo, o que é diferente de uma organização. As organizações são muitas, têm vários objetivos, mas elas têm a característica da impessoalidade. Muitas organizações ativas até têm essa característica de não se encontrar por trás dessa organização uma pessoa ou algo que lhe dê uma confiança, um nome, uma responsabilidade. Mas a igreja pode ser também, em certo sentido, uma organização, mas mais do que isso, é um organismo vivo. Ela existe, ela se movimenta, ela comunica, ela se comunica, então ela está presente na sociedade como organismo vivo. E ela é também sensível. Sensível porque recebe afetos de todos os lados e também afeta outras pessoas. Uma via de mão dupla. E quando eu digo afetos, é tudo aquilo que afeta, não é? Então ela é afetada em algum sentido, mas ela também afeta aqueles que estão fora do seu convívio. E ela é também totalmente dependente da ação de seu Senhor, que é o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, e que age na igreja pelo seu Espírito Santo. Tudo isso para que possa exercer o seu mandato. A igreja tem um alvo, a igreja tem uma missão, a igreja tem uma essência, uma razão de existir. E para que ela possa preencher as expectativas daquele que é o Senhor da igreja, ela precisa estar atenta à questão da liderança, dos ministérios e o trabalho organizado nessa dinâmica do dia a dia de uma igreja. No ponto 1, nós temos aqui que tudo começa com a unidade. Então, a unidade é um desafio a ser vencido, mantido e estimulado. Uma igreja é composta por pessoas de diversas formações, culturas, pensamentos e objetivos. Isso é verdade. O que as organizações não conseguem, a igreja, que é um organismo, consegue. Porque nas organizações, as pessoas não têm muito compromisso com o que o outro pensa, com o que o outro acha, com o seu comportamento, e não existe unidade, existe apenas uma diversidade. Mas dentro da igreja nós encontramos pessoas de diversas formações, culturas, pensamentos e objetivos. E para se conseguir um mínimo de unidade num universo de pessoas tão diferentes, é preciso uma ação sobrenatural do Espírito e um esforço muito grande também por parte de nós que fazemos parte da igreja. Então, a busca pela unidade talvez seja uma palavra-chave, é um desafio, como ele coloca aqui, a ser vencido, porque unidade é algo muito difícil de ser conseguido. A igreja primitiva apresentava isso como característica marcante de unidade na diversidade. Então, quando nós falamos em unidade, não significa que ao adentrarem para a igreja,
ao se alistarem no hall de membros, as pessoas são descaracterizadas e, como robôs, são implantados dentro delas um chip com um programa pré-estabelecido e elas passam então a marchar obedientemente atrás de um líder. Não é isso. Isso pode ser observado em outras organizações que têm outros objetivos, mas não é isso que acontece na igreja. A igreja, ela é um milagre de Deus, porque, como já dissemos, abarca pessoas de diversas formações, culturas, pensamentos, mas todos estão ali em busca de um mesmo objetivo. E como conciliar pessoas tão diferentes no mesmo objetivo? A palavra-chave aí é unidade. A unidade vem pelo Espírito. Quando eu reconheço que eu preciso deixar o eu de Deus se sobrepor ao meu eu. Quando eu preciso trabalhar para que o meu irmão seja tão importante quanto eu acho que sou. Quando eu preciso trabalhar para que todos possam caminhar na mesma direção, na mesma velocidade e chegar ao destino todos juntos. Então tudo começa com a unidade. A unidade era uma palavra-chave na igreja do primeiro século. Eles tinham tudo em comum, eles tinham objetivos muito claros, eles trabalhavam em unanimidade e, acima de tudo, todos eles, de comum acordo, com uma só voz, buscavam orientação do alto, de uma única fonte, do Deus vivo e verdadeiro, do cabeça da igreja, Jesus Cristo, e do Espírito Consolador que estava sobre eles e neles, para a realização desse projeto, que é, sem dúvida, um grande milagre de Deus na Terra. Tanto é verdade que a igreja atravessou os séculos, a igreja passou por todo tipo de perseguição, de privação, a igreja sofreu influências de fora e também influências de dentro, de pessoas que não tinham compromisso com a igreja, mas que estavam inseridos na igreja para atrapalhar esse projeto da igreja. E mesmo assim, a igreja venceu, atravessou os séculos, atravessou as culturas, atravessou todas as revoluções, fossem elas industriais, científicas, culturais, todo tipo de revolução dos séculos que foram se sucedendo e de toda a modernidade que nos alcança hoje, aliás, a pós-modernidade, de toda a filosofia, de todo o pensamento humano, de todo o comportamento, a igreja subsiste. A igreja ainda está por aí. Você pode encontrá-la facilmente em todos os cantos. Uma igreja viva, vibrante, uma igreja que obedece à palavra, que ama o Senhor Jesus. Por quê? O segredo disso tudo é a unidade. Tudo começa com a unidade. Para a aplicação, nós poderíamos perguntar então, como você avalia a igreja na qual você congrega? Somos um ajuntamento de gente desconhecida? Temos unidade entre as pessoas? Como nós superamos as nossas diferenças pessoais? Essas perguntas muitas vezes são respondidas sem que elas sejam feitas. Como isso acontece? Essas perguntas são respondidas no cotidiano da própria igreja, conforme as coisas vão acontecendo, no desenrolar da história da igreja local da qual você faz parte. Então você vai entendendo e tendo essas respostas. Como você avalia a igreja na qual você congrega? A resposta para essa pergunta vai depender do seu engajamento com a igreja na qual você congrega. Porque se o seu engajamento for aquém daquele que é esperado por Deus, você terá uma resposta provavelmente negativa e irreal a respeito do que está acontecendo. Por quê? Ora, como você vai avaliar a igreja na qual você congrega se você não congrega? Como você vai avaliar o desempenho de uma igreja na qual você participa esporadicamente e não se envolve? Então, fica difícil responder a essa pergunta quando você não está inserido no dia a dia da igreja. Somos um ajuntamento de gente desconhecida? Provavelmente, para alguns contextos, sim.
Mas, novamente, essa pergunta é respondida no dia a dia, no cotidiano, nos encontros, nos ajuntamentos, em tudo que a igreja faz como um todo. Temos unidade entre as pessoas? Como nós superamos as nossas diferenças pessoais? Ora, superar diferenças pessoais exige um posicionamento cristão, que é aquele de considerar os outros superiores a nós mesmos, conforme nos ensina a palavra. Então, esses questionamentos, além de importantes, eles, na verdade, podem ser respondidos praticamente todos os dias do existir dessa igreja da qual você faz parte. E se em algum momento as respostas não forem as melhores, ou aquelas que você gostaria de ter, avalie um pouco mais, porque pode ser que falta da sua parte um engajamento melhor para conhecer melhor o que se passa no dia a dia da sua igreja. Segundo ponto, a organização deve ser focada no propósito. A visão e a missão da igreja devem apontar para os propósitos a serem alcançados. A palavra foco é fundamental no meio corporativo e também eclesial. Interessante essa colocação com relação à palavra foco, que é fundamental no meio corporativo e também eclesial. Na verdade, o meio corporativo emprestou este termo, este princípio do meio eclesial, porque o meio eclesial ele precede o meio corporativo. Então, nós vemos hoje nos treinamentos das empresas, nos livros, nas palestras motivacionais, enfim, em todos aqueles movimentos que as empresas fazem para o crescimento dos seus colaboradores, esta palavra foco é muito utilizada pelos coaches, pelos mentors, enfim, a palavra foco é muito utilizada. Mas, na verdade, não é um termo que eles elaboraram. Na verdade, é um princípio retirado da igreja, porque a igreja é e sempre foi, um modelo de organização para todos os demais. Um modelo de organização perfeito. Todas as outras organizações e as empresas, né, não são diferentes, bebem na fonte eclesial e principalmente nos exemplos da Bíblia, princípios basilares a respeito de liderança, de comportamento, de crescimento, de organização, enfim. Então, a visão e a missão da igreja devem apontar para os propósitos a serem alcançados. Então, precisa ficar muito claro na mente de todos os componentes de uma igreja que ela precisa divulgar para as pessoas quais são os propósitos da igreja, o que deve ser alcançado. E aí nós teremos propósitos da igreja local e também temos os propósitos que são os propósitos universais, aqueles que Deus deseja para todas as igrejas. E por isso a palavra foco aqui é importante. Jesus nos deu o maior exemplo com relação ao foco, porque tudo o que ele fazia, todas as suas ações e pensamentos, as respostas, os diálogos que ele tinha, ele sempre apresentava um foco. O foco era o reino de Deus, o foco era obedecer à vontade do Pai. O foco era fazer a vontade e cumprir a missão para a qual ele foi designado. Portanto, o foco é a palavra-chave para a organização que se chama igreja. Quando as pessoas vinham conversar com Jesus, ele sempre as convocava e as chamava para o foco. E quando os fariseus vinham conversar com Jesus e eles tentavam trazer algum conceito ou algum diálogo, alguma armadilha, enfim, para tirar Jesus do foco, ele sempre trazia novamente as pessoas para o foco, não é? Então ele dizia coisas do tipo: a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então sempre Jesus chamava novamente para o foco, com relação ao foco. Então a igreja precisa ter um foco. E esse foco vai ser encontrado, obviamente, nos versículos da palavra de Deus. Ele não vai ser encontrado nos livros, não vai ser encontrado nas palestras, nos simpósios, não vai ser encontrado
no meio do secular, mas ele vai ser encontrado na palavra de Deus. Por isso, foco é a palavra-chave para uma organização. Com relação aqui ao foco, o que acontece quando há divergências na liderança da igreja? De que forma a igreja sofre quando não há uma visão clara, uma diretriz clara do que deve ser feito? Obviamente que uma igreja que passa por isso sofre muito, porque as pessoas não sabem para onde estão indo, as divergências na liderança não são resolvidas e uma igreja não consegue subsistir dessa forma, a não ser que ela se anule e siga cegamente a uma liderança que não sabe para onde vai, não sabe por que está ali e nem para onde está conduzindo o seu rebanho. Então, quando há divergência na liderança, e as divergências sempre existirão, essas divergências precisam ser resolvidas. Se for divergência de opinião, elas são resolvidas numa reunião de conciliamento. Quando são divergências entre as pessoas, coisas pessoais, precisam também ser resolvidas, e aí mais diretamente com aqueles envolvidos. Quando são divergências com relação ao rumo, ao processo ou ao método, tudo isso, numa boa conversa, numa boa reunião de liderança, isso pode ser resolvido. Mas é preciso uma disposição mental e uma disposição de alma e de espírito por parte de cada uma dessas pessoas, uma vontade de que as coisas sejam resolvidas, porque quando não existe isso, as divergências serão preservadas, até aumentadas, e isso vai trazer um prejuízo muito grande para essa igreja. De que forma uma igreja sofre quando não há uma visão clara e uma diretriz clara do que deve ser feito? Sofre porque ninguém sabe para onde vai. Então ficam todos perdidos. É por isso que é necessário reuniões de liderança, planejamento, divulgação em massa daquilo que a igreja está fazendo e que pretende fazer, para que todas as pessoas sejam amplamente notificadas, informadas, quais são os propósitos, para onde estamos indo, onde queremos chegar, onde estamos, enfim. Notem que, novamente, todos esses passos com relação ao crescimento, ao desenvolvimento de projetos dentro da igreja, o mundo corporativo está emprestando da igreja. A igreja, na verdade, é que trouxe esses conceitos e as empresas, então, dão uma nova roupagem, dão alguns nomes técnicos, mas, na verdade, os princípios são aqueles que a própria igreja está desenvolvendo. O objetivo da liderança é equipar os cristãos. Ponto 3. Uma igreja que negligencia o papel da educação fatalmente acabará vivendo de eventos. Essa é uma frase forte. Muitas igrejas e até denominações inteiras abraçaram este atalho. Porque educar, informar e preparar, dar treinamento, não somente à liderança, mas ao povo como um todo, ensinar os princípios elementares da nossa fé, como nós estamos fazendo nos cultos às terças-feiras, isso dá muito trabalho. É necessário pesquisa, engajamento das pessoas que estarão ali ministrando, muito estudo. Então é o caminho mais difícil, mas é o caminho correto. Mas por conta disso, muitas igrejas resolveram tomar o caminho mais fácil e negligenciaram o papel da educação, da instrução, e acabaram vivendo, se transformando em igrejas de eventos. Por quê? Porque é muito mais fácil você pegar uma grande soma de dinheiro, contratar grandes preletores ou artistas, e a igreja com certeza estará cheia. E ele continua, é através de uma educação consistente, constante, cumulativa, que o povo de Deus poderá crescer numericamente e qualitativamente. Olha que palavras importantes aqui.
A educação precisa ser consistente. O que significa isso? É preciso que essa educação tenha conteúdo teológico, conteúdo bíblico, informativo, formativo. É preciso que essa educação também seja constante, ou seja, não se pode abandonar o projeto de educação dentro da igreja. E é preciso que ela seja cumulativa, ou seja, aquilo que você aprendeu o ano passado deve servir de base para outros ensinos mais profundos que virão neste ano, e assim você vai acumulando conhecimento e crescendo espiritualmente, né? Não ficando aquela igreja de pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem o projeto da salvação, não sabe quem é o Espírito Santo, enfim, não é? Aquele desconhecimento total a respeito dos princípios da palavra de Deus. Então, aqui fazendo parênteses, você que está perdendo os estudos de terça-feira, peguem o que já foi passado, que está lá nos canais da igreja, assistam o que você perdeu e continue assistindo a partir da próxima terça-feira, que nós continuamos falando a respeito das bases da nossa fé. E assim é que a igreja vai crescer numericamente e qualitativamente. O crescimento somente numérico da igreja, ele pode ser simplesmente o resultado de uma estratégia secular, como exemplo as igrejas e eventos. Você faz um evento, a igreja está sempre cheia. Mas e o crescimento qualitativo, a qualidade desses membros? Porque quando a igreja é de evento, na verdade você nunca sabe quem está ali que é daquela igreja, porque um evento atrai pessoas de todos os segmentos. Então fica um mosaico, né? Fica uma igreja que não é uma igreja. Várias igrejas dentro de uma mesma igreja, e pessoas que somente passam por ali são os turistas, né? Não fazem parte daquela igreja local. Então o objetivo da liderança é equipar os cristãos. Então você precisa ter uma liderança preocupada com um programa de formação, não somente de líderes, mas de formação de todas as pessoas que estão ali envolvidas no crescimento da igreja. No caso da nossa igreja, nós temos essa preocupação. Todos os anos a liderança, os pastores, sob a liderança do pastor Rubinho, nós fazemos o planejamento, nós indicamos datas para treinamento de professores, para treinamento de lideranças, para o que nós vamos estudar na escola bíblica, o que nós vamos estudar às terças-feiras, enfim. Tudo isso é um projeto para que a liderança seja treinada e que todas as pessoas que desejam também possam ser informadas a respeito de crescimento pessoal, crescimento espiritual. Então você tem na sua igreja grandes oportunidades de crescimento nesse sentido, para que você se torne um futuro líder, um líder mais preparado, ou um cristão que, conforme a palavra de Deus diz, nós temos que estar sempre prontos para responder a todos aqueles que perguntarem a razão da esperança que há em nós. Se alguém vier perguntar por que você é crente, por que você crê, como que foi a sua conversão, como que funciona esse negócio de igreja, você precisa estar preparado para responder biblicamente a respeito dessas coisas. E também a palavra de Deus diz que nós precisamos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, não é? Então, o objetivo da liderança é equipar os cristãos. Você tem crescido como membro do corpo de Cristo neste último ano? Em quais áreas cresceu? Como você pode mensurar isso? Se não cresceu, explique o porquê. Isto é agora uma avaliação pessoal aí no seu íntimo, né? No âmago do seu ser, como diria o pastor Paulo. Você tem crescido como membro do corpo de Cristo? Às vezes a pessoa pensa que basta entrar para a igreja, batizar-se, ter o nome lá e dormir em berço esplêndido. Não. A vida cristã exige crescimento contínuo, crescimento diário. Nós vamos crescer sempre. Então,
você precisa fazer uma análise desse último ano, conforme ele está aqui citando, em que você cresceu, em quais áreas você cresceu, que tipo de crescimento você teve, como você pode medir isso, mensurar isso. Eu fiz um curso de liderança no ano passado aqui na igreja que foi muito bom, eu aprendi isso, isso e isso. Eu desenvolvi esta e aquela habilidade e agora eu já estou aplicando isso na igreja. Enfim, há como mensurar, né? Eu participei de todas as aulas de escola bíblica do ano passado e eu aprendi isso, isso e isso. Então você precisa saber mensurar o seu crescimento. E ele conclui aqui, né? Se você não cresceu, você precisa explicar para você mesmo e para Deus o porquê. Não houve oportunidade, você foi omisso, enfim, o que foi que aconteceu, não é? Para a conclusão, nós colocamos aí no slide essa foto que explica muito bem, né, aquilo que é a conclusão. A obra de Deus é uma obra de cooperação. Começa com Deus, passa pela liderança e se realiza através do povo. Então, aí no primeiro momento, nessa foto, você tem todo um emaranhado de cores, de fios, que representa, na verdade, a multiforme essência da igreja no que diz respeito à formação, educação, lugar de onde veio, enfim, as pessoas são diferentes, estão em culturas diferentes. Então, no primeiro momento, você tem todo esse emaranhado, mas depois tudo isso se transforma num único fio amarelo e se transforma aí, então nessa lâmpada. Então, eu gostei muito dessa foto porque ela representa exatamente o desenvolvimento e o trabalho de uma liderança para trazer crescimento igual para todas as pessoas da igreja, todas aquelas que quiserem, obviamente. Então, essa aí é a nossa lição de hoje, falando a respeito da liderança, falando a respeito da necessidade de treinamento, da necessidade de todos buscarem o mesmo alvo, terem foco, da necessidade de todos trabalharem juntos para o crescimento do reino de Deus. E assim como há espaço para todas as pessoas dentro da igreja para terem um crescimento não somente pessoal, mas também há espaço para que as pessoas possam, através do seu trabalho e da disponibilidade do seu coração, ajudar para que outros cresçam também, porque numa igreja saudável está sempre chegando gente nova que precisa da sua ajuda, do seu acompanhamento, da sua oração, do seu discipulado, do seu acompanhamento, enfim, pessoas que vão nos primeiros passos precisar aí da sua ajuda, porque você precisa, com o seu exemplo, facilitar também o trabalho da igreja. Não vamos deixar esse trabalho somente para a liderança, para os pastores. Você que talvez seja a pessoa que esteja mais próxima aí deste novo convertido, será aquele que vai auxiliá-lo no seu crescimento espiritual. Finalizando, como nós costumamos de sempre fazer esse apelo, você que desejar dar uma ajuda para a nossa editora Batista Independente, temos aí então os contatos do e-mail, do WhatsApp, também o www para você fazer o seu pedido dos livros, enfim, de todo o material que nós disponibilizamos lá. E também um QR Code e também um link logo abaixo para você que deseja entrar em contato e fazer então uma oferta ajudando para que a EBI continue trabalhando para o povo batista. Hoje ficamos por aqui. Daqui a pouco você vai ter o culto, então se prepare, saia mais cedo, chegue antes. Nós estamos voltando aos poucos, mas você precisa chegar um pouco antes porque nós temos todo aquele processo, né, da medição da temperatura, da higienização com álcool, e você então vai procurar ali o seu lugar e vamos voltando à comunhão, à presença do Senhor. Agradeço a tua atenção, até a próxima oportunidade, Deus o abençoe, tchau.